Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula Desvendando o Currículo Lattes com Inteligência Artificial. Vamos fingir que nada aconteceu e está tudo bem. Bora seguir em frente, porque hoje eu vou mostrar para vocês alguns recursos que eu tenho usado, testado e funcionou bem aqui com os nossos alunos, com os meus orientandos, para otimizar o currículo Lattes, para que a gente trate ele mais do que só uma plataforma de cadastro de currículos, mas que a gente consiga usá-lo em nosso benefício para nos apresentar para o mundo acadêmico e para o mercado de trabalho, para o mundo de trabalho. Compartilhando a tela aqui, então, eu preparei algumas coisinhas para a gente. Eita, vai todo mundo ver 1 milhão de mensagens que eu não respondi. Vou até fechar. A primeira coisa, o LinkedIn de vocês está ativo? Está atualizado? Porque é possível vincular algumas coisas do Lattes no LinkedIn. E isso tem ajudado muitos dos meus alunos a encontrarem, por exemplo, oportunidades de bolsa, de estágio, até mesmo de concurso. Então, quando, por exemplo, lá no LinkedIn, você for cadastrar uma produção, uma participação num projeto, você pode colocar o link exato do seu currículo Lattes ou colocar um link externo, se for um caso de um artigo científico, para vincular diretamente. Por que fazer isso? Porque você está mostrando que você está integrado nos dois ambientes, você está antenado nos dois mundos. Eu ainda não consigo mexer no meu LinkedIn como eu gostaria. Assim que ele estiver pronto, eu ainda vou trazer essa aula aqui para a gente discutir, para a gente mostrar as ferramentas, as possibilidades do LinkedIn. Foi-se o tempo que só fazia mestrado e doutorado quem queria ser professor. Eu acho o conhecimento científico um elo transformador tão potente que todo mundo, todos os profissionais poderiam ter essa experiência porque vão operar os seus processos de trabalho de um jeito totalmente diferente. E é isso que a gente acredita, por isso a gente trouxe essas aulas. Eu tomei como... Cuidado aí para não dar ruído, tá, gente? O microfone aqui não é tão bom assim, não. Eu trouxe aqui como exemplo o meu próprio currículo, que já foi um tipo tradicional, um tipo de... Está escrito lá o que eu sou, o que eu era, o que eu fazia. Basicamente, uma repetição da nossa formação acadêmica. Antigamente, eu fazia assim. Eu nem aprendi, né, Fernanda? A gente vai colocando, ninguém ensina, ninguém fala para a gente, e a gente simplesmente vai colocando tudo que fez. Quem fez muita coisa, o resumo parece uma obra. Quem está no começo, de repente, é um parágrafo. Quem está no meio do caminho é um texto um pouco maior, mas existe o jeito certo de construir um resumo. O resumo pode ser o seu carro-chefe, o seu abre-alas. E ele pode comunicar exatamente o tipo de pesquisadora que você é. Então, por isso, olha só, isso aqui nem está construído com inteligência artificial ainda, tem como melhorar, mas o que eu comecei a pensar? Quais eram as minhas características? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas habilidades e competências que eu gostaria de destacar e que aqui, por ser um formato bem rígido, bem estruturado, eu não conseguiria mostrar. Então, eu fiz isso. Eu transformei aquele texto que só repetia tudo que eu fiz como se fosse um texto narrativo, como se fosse um diálogo para quem está lendo esse currículo. Eu vou ler só para vocês terem uma ideia e depois me digam lá, responde lá no chat, quem já viu alguém apresentar o seu currículo desse jeito. Sou uma mãe cientista determinada, carismática, detalhista e há quem diga uma nerd. Atuo como professora e pesquisadora há 15 anos, sendo 7 na Amazônia Oriental. Com a minha história de vida, busco inspirar mais meninas e mulheres para a ciência. Desde a graduação em odontologia, concluída em 2003, tenho atuado na área de saúde coletiva, em defesa do Sistema Único de Saúde. Após uma breve experiência profissional, tive coragem de mudar de carreira e concluí o mestrado e doutorado em odontologia, na área de concentração em saúde coletiva, o FMG, sendo bolsista, e defendendo uma tese de doutorado inédita sobre as diferenças de gênero no envelhecimento, o estudo AGECOL.
Amo estudar, aprender e ler. E por isso me tornei especialista em saúde da família, em bioestatística, em tecnologias da aprendizagem. Os 2 estágios de pós-doutorado foram incríveis jornadas de aprendizado e trabalho, ao lado de pesquisadoras líderes na área de envelhecimento, professora Lúcia Takase, da UFPA, e em saúde pública, professora doutora Valesca Caiafa, da UFMG. Desde 2015, sou professora adjunta da Faculdade de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, ministrando disciplinas do eixo de bioestatística e epidemiologia. Por acreditar que não basta ser professora, mas é importante contribuir para o crescimento da minha universidade, fundei o Laboratório e Observatório em Vigilância e Epidemiologia Social, o LOVS, o primeiro observatório de saúde desta região. Sou a atual presidente da comissão organizadora do processo estatuinte da Unifespa, desde 2016, e encontrei meu novo lugar na pesquisa e na atuação profissional quando fui eleita uma das 6 embaixadoras da região norte do movimento Parenting Science no Brasil. Pesquiso principalmente nos seguintes temas: maternidade e carreira acadêmica, letramento científico e uso de tecnologias digitais no ensino de ciências e saúde, iniquidades em saúde na Amazônia. Diferente? Quem já tinha lido um resumo assim? Quem nunca Joana, leu? muito diferente. Muito, né? E vocês acreditam que eu demorei muito a chegar nesse formato? Mas, gente, quando você tem certeza da sua área de atuação, das suas metas, dos seus objetivos, você precisa mostrar isso para o mundo. Você precisa realmente vestir aquilo que você acredita. Por exemplo, parece uma coisa boba. Hoje, a minha foto do Lattes é eu e meu filho. Eu levanto essa bandeira. Isso faz parte do meu nicho de atuação lá no digital. Isso faz parte, inclusive, hoje, daquilo que eu acredito. Porque depois que eu me tornei mãe, a minha carreira se transformou. A minha carreira foi outra. As minhas prioridades mudaram. Eu tive que fazer várias mudanças. Então, se você defende algo, se você é especialista em algo, se você gosta de estudar uma determinada linha de pesquisa, um determinado tema, um estilo de pesquisa, isso precisa aparecer. E, às vezes, isso não vai aparecer no nome do seu artigo, no nome da sua tese de doutorado, ou TCC, para quem está no... Eu tenho alunos de graduação aqui assistindo a gente. Não vai aparecer. Não vai aparecer, às vezes, nem nos projetos. Eu quero até mostrar como a gente pode descrever melhor os nossos projetos. E isso tudo utilizando a inteligência artificial como um auxiliar, como uma ferramenta. Mas é tudo baseado naquilo que você construiu ou está construindo, que precisa aparecer. E no currículo Lattes, outras informações e o resumo são os únicos lugares que a gente opera, a gente manda, a gente faz do jeito que a gente quiser. Então, que a gente faça de um jeito que venda você, que convence as pessoas que você é o melhor candidato a determinada bolsa, a determinado estágio. Hoje, quem me procurar vai me achar como alguém que trabalha com maternidade e carreira acadêmica. E é isso que eu espero e torço muito, trabalho muito para que aconteça. Palavras-chave é tão essencial que elas dizem muito sobre o estudo, que eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que funciona. Eu não sei se vocês já buscaram aqui no currículo por tema, por assunto. E normalmente só vale para a produção científica. É uma pena, é uma pena. Eu vivo tendo diálogos sobre isso e vou formalizar esse pedido à plataforma. Ela precisa expandir essa capacidade de busca, porque eu acredito que há hoje tecnologia e algoritmo para isso. Mas vamos, por exemplo, escrever região, quer ver? É porque eu já testei, tá? Região de integração, acho que é isso. Integração. Carajá. Quem que vai achar? Todos os pesquisadores que trabalham com esse tema. E tá certo, a maioria deles é da UFPA e tem gente da Unifespa também. Daniel, Antônio, Nilson, são professores, inclusive, que estão num grande projeto aqui, financiado pela Prefeitura de Canaã,
para trabalhar essa integração, para construir esse conceito, né? Geograficamente, economicamente, socialmente, em defesa desse lugar, em defesa dessa integração. Se a gente faz buscas específicas, a gente precisa ter retornos específicos. Então, se eu coloco, por exemplo, eu mostrei lá no meu resumo, meu estudo ganhou esse nome e foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque ele ficou conhecido. Naquela época, quase não se falava sobre estudos de envelhecimento na perspectiva de gênero. Este foi um dos primeiros estudos longitudinais no Brasil. E ele ganhou esse nome graças à minha supervisora, uma professora lá do Chile, com que eu pude trabalhar, teve essa ideia. É Aging, Gender and Quality of Life. Quando colocar a GECOL no currículo, tem que aparecer o meu currículo. E vai aparecer o meu, o da minha co-orientadora e da minha orientadora. Porque a gente tem o AGECOL registrado na nossa produção científica. Por que que isso é importante? Porque à medida que você vá produzindo, construindo a sua trajetória, tendo as suas produções, participações em projetos, em eventos, não vai ficar tudo registrado? Se você tem as palavras certas, as palavras-chave, você começa a ser localizado. Ah, mas por que que isso é importante? Porque hoje a gente busca profissionais e pesquisadores utilizando a plataforma. A gente quer saber quem está estudando o quê. E a gente não usa só as bases de dados de artigos científicos. Por quê? Porque desde a pandemia, parece que um estalo na neurociência fez a gente perceber que gente se conecta com gente. A gente quer conhecer quem são as pessoas, o que elas estão trabalhando, como que elas estão trabalhando. Se de repente eu acho alguém trabalhando maternidade de carreira acadêmica, do mesmo jeito que eu vou ficar curiosa, eu vou querer saber mais, eu vou querer investigar mais. Então, essas palavras-chave que aqui aparecem são as primeiras, vamos dizer assim, estratégias que eu trago aqui para vocês ficarem atentos. E não é à toa que, por exemplo, neste resumo aqui, neste resumo que é o meu, tem as palavras mais estratégicas que vão estar aqui na minha produção, que representam tudo que eu faço. Então, se eu coloquei aqui que eu atuo, por exemplo, né, que eu fiz, deixa eu ver aqui, uma que é boa, porque tem lá. Bem fácil. Se tem aqui iniquidades em saúde, vai ter artigo, no mínimo artigo, estudando isso. Inclusive, eu tenho projetos com esse nome. Então, tudo que está aqui é possível de ser comprovado lá embaixo. É a primeira grande dica, a primeira grande estratégia. Por que que eu estou começando a detalhar o resumo? Porque normalmente é aquele que ou a gente deixa para o CNPq fazer, a própria plataforma geral, nosso resumo, e é por isso que fica daquele jeito, repetindo a formação acadêmica e nada mais. Ou a gente faz muito rapidamente, às vezes esquece de atualizar ele, e ele fica lá, coitado, perdido, sendo que ele é a porta de entrada para o seu currículo. Como o resumo é para um artigo científico. Se na hora que a gente olha para o artigo científico, a gente lê o resumo, a gente pode seguir a leitura ou pode desistir, aqui o currículo faz a mesmíssima coisa. Eu, para montar a minha equipe, por exemplo, fiz isso. Dei uma olhada no currículo de todo mundo, vi se estava alinhado, porque eu precisava de pessoas que formassem uma grande equipe interdisciplinar para estudar a carreira docente, mas, ao mesmo tempo, que tivessem coisas que nos ligassem, que nos conectassem, porque senão o CNPq ia falar assim, ah, isso aí é o quê? Uma pesquisadora de um lugar pequeno, de uma universidade pequena, que foi lá atrás de um tanto de gente que ela conhecia para fazer a equipe dela ficar grande e ela conseguir ganhar esse edital. Não foi isso que aconteceu. Todo mundo foi estudado estrategicamente, todo mundo foi pensado estrategicamente, e eu fiz isso analisando os currículos Lattes. E hoje eu faria utilizando a inteligência artificial, com certeza. Com certeza eu faria isso. Porque dá muito trabalho, né, gente, analisar currículo. Aí, por que que isso é importante? Que a gente precisa ter alguns dados relevantes que vão nos ajudar. Quando eu falo, escreva um resumo claro, conciso,
é para você destacar suas habilidades e experiências. No que você é bom? O que você gosta de fazer? Eu disse lá que eu gostava de escrever, de estudar, e comprovo isso, porque eu estou sempre fazendo curso, eu participo de concurso literário para escrever crônicas e poesias. Combina comigo estar escrevendo isso no meu resumo. Eu disse que eu estudo hoje carreira acadêmica relacionada à maternidade. Eu fui eleita uma das 6 embaixadoras do movimento Parenting Science. Isso é muito importante para mim. Hoje, isso é o grande abre-alas do meu resumo, por exemplo. E isso está descrito lá também. Utilize uma linguagem facilmente compreensível. Não é hora da gente gastar português no resumo. Não é hora. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode achar seu currículo Lattes. Eu já tive aluno que foi se apresentar para uma candidatura, um processo seletivo, assim, de... Não era concurso nem nada, mas era um processo seletivo de recrutamento mesmo, pelo RH. E ele era tinha um currículo Lattes. Vocês acreditam que fez total diferença? Toda a diferença. Por quê? Porque é um currículo muito completo. Erra quem acha que ele é só voltado para a área acadêmica. O objetivo dele, quando ele foi criado, é esse mesmo. Mas a gente pode utilizá-lo estrategicamente para além das coisas acadêmicas, para além dos registros acadêmicos. E é isso que eu chamo a atenção para a gente ficar atento a essas oportunidades, a essas possibilidades. E a linguagem hoje é uma delas. Possivelmente, se a gente, daqui a pouco, a gente vai ter robô lendo o currículo Lattes das pessoas também. Assim como acontece nos recrutamentos das grandes indústrias, das grandes empresas, em que as pessoas erram e ficam enviando currículo em PDF, com 2 colunas. Entra nesse link que eu te mandei aí, que é valendo 2 horas. Ixi. Só deixa lá rolando a aula. Gente, coloca no mudo aí que está dando muita interferência. Parece que está até gritando aqui no meu ouvido. Acho que você consegue mutar. Eu juro. É aqui ele fica ask to mute, mas não permite. Ah, mas eu acho que melhorou. Mutou já. Já. Ah, é ótimo. Como eu estou usando fone, eu peço até desculpa a vocês por ter que ficar fechando o áudio de vocês, mas é porque senão dá um estrondo. Essa linguagem é tão importante que essa organização facilita muito. O currículo Lattes, sendo desse formato aqui, ele facilita a leitura, porque ele é corrente. Ele não está dividido em colunas, ele é fácil de ler. Ele é muito bem organizado, muito bem estruturado também. Vamos voltar lá. O que mais que eu destaquei aqui, só para não esquecer? Vamos utilizar as palavras-chave. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente usa inteligência para achar essas palavras-chave e sempre pensar nisso. Palavras-chave que consigam te conectar com a sua área, com a sua linha de pesquisa, com aquilo que você quer comunicar. Use o currículo para se comunicar, tanto no LinkedIn como na plataforma Lattes. Vamos incluir termos específicos relacionados às suas competências. Se eu tiver que descrever as minhas competências, analista de dados em saúde, dados quantitativos em saúde, é uma das primeiras, porque é como eu comecei, inclusive. É como eu consegui começar a minha própria carreira. É por onde eu achei as melhores oportunidades. Participe ativamente de grupos e comunidades. Quando a gente está interagindo dentro do LinkedIn, é possível a gente arrumar boas conexões, no sentido até de trocar boas figurinhas, de fazer parcerias, de conseguir informações, oportunidades, participar de eventos, e isso é possível se você estiver integrado. Tanto colocar o link do LinkedIn dentro do seu currículo Lattes, como o inverso também. Também mencionar o seu currículo Lattes dentro do seu LinkedIn. Bom, agora vou deixar o resumo bem especificamente para o finalzinho, porque ele é o mais importante. Aqui não tem muito jeito de fugir, né? A gente é obrigado a cadastrar todas as nossas
as nossas preferências e os nossos dados, mas olha só, atualize as suas informações, dê preferência aos seus contatos e registros que realmente seja possível achar vocês, porque algumas oportunidades no exterior, elas podem vir via correio até hoje, vocês acreditam? Eu já recebi um convite que chegou por telegrama e eu achei super esquisito e quase que não chega, porque aqui em Marabá, onde eu estou morando, quase o serviço de correios não consegue abranger todos os bairros e os bairros mais afastados o correio nem vem. Então preste atenção nisso, porque por incrível que pareça, pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Eu vejo muitas pessoas querendo concorrer a vaga para professor, a concurso de professor, e fica colocando os endereços profissionais das universidades, faculdades particulares que eles trabalham. Isso demonstra que você está vinculado. Isso não demonstra disponibilidade. Ah, eles podem tirar conta de vocês? Não, se não tiver escrito isso no edital. Mas não passa uma mensagem ruim? Se a gente está disponível, se a gente está querendo achar o nosso lugar, achar a nossa vaga, a gente não vai se vincular a qualquer lugar, a qualquer instituição. A gente precisa se alinhar à instituição que a gente está buscando. Como demonstrar suas habilidades e competências? Esse é o grande segredo, que falta muito a gente fazer isso no nosso currículo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui ou se eu tenho que entrar na minha própria... Vou ter que entrar. Enquanto isso, enquanto eu entro aqui, perguntas? Quem tem perguntas até agora? Aproveite. Deixa eu entrar aqui no meu currículo. Quem tem currículo Lattes, está atualizado? Faladinho, não, não me abandona. Lancha. Aqui, produção, uma que eu acho que eu até corrigi. Tá. Ó, já achei uma coisa para atualizar. Quando não tem dói, pelo amor de Deus, tem que colocar um link. Colocar todas as palavras-chave do artigo. Isso aqui não está aqui à toa. Se tem aqui, ó, depois de autores, né? A maioria vai pulando isso aqui. Coloca, gente. Isso é importantíssimo na hora de localizar, na hora de achar. Então, quem trabalha com resíduos sólidos vai localizar esse artigo por causa dessas palavras. Então, bora colocar as palavras que a gente já teve que colocar no artigo mesmo. Pode até colocar outras a mais. Permite aqui 6 palavras, no máximo. Aqui. É aqui que a gente coloca as informações que normalmente não estão nem na revista, nem no artigo em si. É um artigo resultante do projeto tal, financiado pela FAPESPA. Isso demonstra participação em projetos com financiamento. Aqui eu poderia colocar assim, ó, função desempenhada, ou função no projeto, ou só função. Análise, pode escrever errado. Análise dos dados em modelos uni e multivariados no programa Excel e SPSS. Olha aí. É ou não é um jeito de demonstrar uma habilidade? Um jeito de cadastrar e comprovar uma habilidade. Por que isso? Porque hoje não basta só fazer, publicar. Foi-se o tempo
que carreira acadêmica se construía apenas com artigo científico ou com carga horária de aulas. Não é mais. E já temos as ferramentas dentro da plataforma, a gente só precisa colocar em prática. O tipo de atuação que vocês fazem levam vocês a um outro patamar. Ó, puxar o saco aqui. A nossa produção bonita aqui, eu e Fernanda Bozelli, com a nossa aluna Célia, é a dissertação de mestrado dela, então a gente coloca tudo, ó. E aí eu coloco, esse artigo foi desenvolvido como parte da dissertação de mestrado, o nome da dissertação dela, defendido em 2023, o nome do programa, o nome da universidade. Para que isso? Aqui eu já estou atestando outra competência, porque eu sou orientadora desse trabalho. A professora Fernanda é a co-orientadora. Isso demonstra autoridade acadêmica. Existe a opção outras informações, que é colocar aquilo que se destaca e que não esteja escrito no artigo, ou na produção, ou nem aqui dentro, porque aqui é basicamente listar a informação. Aqui você não dialoga com nada. Então, é a chance da gente registrar as nossas competências dentro do currículo Lattes. E é possível chegar em textos assim, utilizando a inteligência artificial. Como é que eu fiz? Eu perguntei para ele assim, como eu posso destacar essa produção se ela é fruto da dissertação de mestrado da minha aluna? Pronto. E ele me deu essa sugestão, construiu esse modelinho aqui para mim, e eu vou replicar para todos os outros trabalhos dos meus outros alunos. Nos projetos de pesquisa, onde você é o coordenador, você vai destacar que você é o coordenador, beleza. Mas não é possível destacar as outras funções que normalmente não aparecem? É isso que a gente pode e deve fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Porque eu fiz um teste aqui com uma aluna minha. Eu queria tanto que ela tivesse aqui, mas eu acho que ela não vai conseguir entrar. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Porque eu já quero que ela use isso. A gente está de olho numa edital que pode sair, que é a cara dela. Só voltar aqui para vocês verem direitinho. A gente vai dialogando com o bichinho, né? Ó. Eu falei com ele que eu ia fazer um teste para ver se o roteiro que eu criei funcionava. E aí eu apresentei ele. Peguei o resumo do currículo da Juliana, que é uma aluna minha, professora, pesquisadora do nosso grupo, e coloquei aqui para ele, para apresentá-la. Coloquei tudo que ela faz, tudo que ela é, do jeitinho que o currículo dela tá. Falei ainda que a gente está em busca de uma vaga como professora em uma federal, na área de saúde coletiva. E coloquei, inclusive, uma notícia de que o hospital regional vai se transformar em hospital universitário. Isso significa que futuramente vai haver novos cursos, novos departamentos, mais demandas para os professores. E aí eu pedi para ele, a partir dessas informações, quais são as características, habilidades e competências que ela deve destacar no currículo dela. Então, eu apresento quem ela é, depois eu demonstro qual é o objetivo dela, no caso dessa pessoa específica, é concurso para docentes, numa universidade federal pública. E depois eu pergunto para ele, sempre pergunte para o ChatGPT. Não mande ele fazer nada. Seja gentil, pergunte, agradeça, e de preferência, os meus alunos morrem de rir disso. Elogie. Ele adora elogio. Quando ele acertar, você fala, parabéns, nossa, esse resumo ficou muito bom. É tipo a gente fazendo com os nossos filhos, pequenininhos, com os nossos alunos. Isso, vai lá, filhão. Gente, é impressionante. Como eu já testei para concurso público de todas as áreas que vocês imaginarem, para seleção de mestrado, para seleção de doutorado, para carreira, para desenvolver mulher pesquisa,
eu posso dizer que é impressionante como que funciona. Então, ele vai destacar aqui, ó, quais são as características dentro do resumo, o que ela precisa detalhar. Ela não faz isso ainda, mas ela vai fazer. É detalhar a trajetória de uma forma mais atrativa, destacando as experiências e a área de atuação. Fica assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas e o que que isso gerou? Concretamente, o que que isso gerou? Por exemplo, a minha tese de doutorado, a coisa mais concreta que ela gerou, não foram os 14 artigos que eu publiquei, sou muito feliz com eles e grata. Não, virou um projeto de lei municipal. E isso significa que 10% da população da cidade onde foi desenvolvida foi amostrada e foi suficiente para convencer a Câmara de Vereadores a dar atenção a esse olhar, porque é uma das cidades mais envelhecidas do interior de Minas Gerais. Chama Sete Lagoas, onde eu nasci, onde eu fiz o projeto. Então, pensem nesses resultados concretos, nessas habilidades concretas. Por exemplo, é para gerar renda. A gente vive colocando isso nos projetos, nos artigos, que tem um cunho mais social, econômico. Quanto? Como? Impactou quanto? Como que foi? Então, isso é possível de destacar no seu resumo. Eu fui uma enfermeira de uma unidade básica de saúde. Eu fui um professor de física voluntário numa... Isso é importantíssimo. Quantos filmes norte-americanos vocês já assistiram que o povo briga por fazer créditos no ensino médio, não chama isso lá, né? Mas no ensino médio, para entrar na universidade? Isso é valiosíssimo. Isso demonstra habilidades que estão relacionadas às famosas soft skills, que estão na moda agora. Como destacar isso? Mostrando o que você faz, como você faz e quais os resultados você faz. E aí, quando você pergunta para ele quais são as características e habilidades que eu devo destacar, ele vai olhar quem você é, o que você fez, o resumo lá que você coloca sobre a sua formação e trajetória e vai te dar direcionamentos. Onde destacar, como fazer isso. E ele vai fazer isso em todas as áreas, né? O currículo Lattes, em todas essas áreas aqui que eu quero dizer. Dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, que é o nosso carro-chefe para quem é pesquisador e professor, mas não é o único. Inovação, que está ganhando um outro olhar, porque hoje é possível cadastrar projetos que sejam inovadores. Educação e popularização, que tem recebido fomento, edital e uma atenção especial do Ministério, porque é preciso traduzir esse conhecimento científico para que ele chegue nas pessoas. Então, tudo que você puder colocar, tudo que você puder fazer e que puder registrar aqui, vai ser ótimo. Participação de eventos, chega de participar de eventos só como ouvinte, meu Deus do céu, na minha época era assim, ninguém falava para a gente. Quantos congressos na minha graduação eu fui só para ficar escutando os outros falar? Ninguém falava para a gente apresentar nada. Ah, mas por que isso é importante? Vocês acreditam que uma amiga minha apresentou o resuminho dela? Ela nem queria ir muito, deu muito trabalho, mas ela apresentou o resuminho dela do lado da maior autoridade de cirurgia periodontal, da odontologia no mundo. Por quê? Porque o aluno do cara não conseguiu ir, não conseguiu passagem, não estava lá em Barcelona, e ele não queria que o nome dele ficasse assim, né? Então, ele foi lá apresentar o Bunny. Isso em 2000. Hoje não, nem usa isso direito, né? Mas foi em 2010, 2009, uma coisa assim. Aonde que ela fez doutorado de sanduíche? Com quem ela fez doutorado de sanduíche? Ganhou bolsa? Com quem ela trabalhou dentro do laboratório por causa dessa conversa, porque estava do lado do Bunny. É esse tipo de oportunidade que, se você se permitir extravasar e participar, até o chat GPT vai te mostrar assim, quais são os melhores eventos que estão acontecendo agora, em 2024, na minha área, que eu devo participar se eu quiser ser aprovado numa seleção de mestrado na Unesp com a professora Fernanda Catti. Ele vai te falar. Já pensou?
Então, você precisa pegar essas oportunidades e começar a fazer perguntas. Que tipo de evento você deve ir? Pega todos os eventos que você foi. Quais são sempre os mesmos, nas mesmas áreas, nos mesmos lugares? Isso era bom na minha época, porque a gente precisou muito se especializar e virar quase como um quadradinho. Hoje, não. Hoje, a gente quer pessoas dinâmicas, pessoas que saibam diversificar. Então, aqui ele vai mostrar, então, todas as perguntas não, todos os detalhes que ela precisa fazer para se destacar em cada uma daquelas áreas. Até em coisas que ela não entende e que não seria da área dela, como artes, por exemplo. Aí, agora, vem as perguntas. Vou até mostrar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, ele faz um resumo dela, ele fez um resumo da formação dela, o tipo de especialização, ela tem várias, ela atuou em diferentes eixos, ela participou de vários projetos, ela destacou alguns artigos, e agora, o que ele sugere que ela faça? Listar todas as formações que complementam a sua formação principal, que é, eu quero uma vaga para saúde coletiva. Quais são as formações complementares, especializações que você fez que mais se destacam, que mais ajudam você a mostrar que é uma autoridade de saúde coletiva? Então, é isso que você tem que perguntar para o ChatGPT. Não é para sair fazendo qualquer curso, mas não deixe de fazer cursos fora da sua área, porque desenvolver essas habilidades e competências fora da sua área pode tornar você uma peça rara, pode tornar você alguém que chame atenção, que conquiste, né? Que conquiste a atenção de uma banca de seleção, de um recrutador, de um empregador, de um professor pesquisador, de um futuro orientador. Escrever na atuação profissional, normalmente eu vejo muito isso. Professor adjunto da Unifesp. Tá. E o que eu faço lá dentro? Em qual área? Em qual faculdade, no caso? Então, destacar isso é importante. Vamos ver até se está destacado mesmo, que eu estou falando, né? Destacar isso é importante porque, por exemplo, você precisa comprovar rapidamente que você realmente, de fato, é aquilo que você está afirmando que é. Eu tenho aqui, por exemplo, o link da minha portaria de nomeação como diretora do Instituto de Saúde, na época que eu fui eleita para o mandato de 2017 a 2021. Então, eu poderia ter colocado assim, enquadramento, né? Diretora adjunta, cargo horário, 20. E só. Mas não tem um campozinho lá, outras informações? Eu coloco lá o mandato, eu coloquei o mandato, eu coloquei até as minhas funções. Eu era responsável pela direção acadêmica. É outra competência que eu estou querendo demonstrar. Hoje eu sou uma gestora administrativa que tem habilidades e competências desenvolvidas desde essa época que eu fui diretora de instituto. Então, destaque exatamente o que você faz. Por exemplo, quais são as disciplinas que eu ministro? Para que isso? Isso aqui, às vezes, vai conversar muito depois com a área de pesquisa que você está escolhendo, com o mercado de trabalho onde você quer se inserir. Olha, eu não tenho exatamente o doutorado em saúde coletiva, é em odontologia na saúde coletiva, mas eu sou a única professora de bioestatística do Instituto Oficial. Então, eu tenho experiências em todos os cursos que estavam precisando de gente para ministrar essa disciplina. Então, eu tenho experiência na saúde da família, na saúde coletiva, na psicologia, na biologia, no mestrado, e por aí vai. Tá bom? Especifique o que você fez. Se você tem dúvidas de como colocar, pergunta para o ChatGPT. Como eu posso destacar que eu fui diretora do Instituto e demonstrar as habilidades administrativas correspondentes ao cargo?
e ele vai te responder. Foi isso que eu fiz aqui para a Juliana, por isso que e ele já colocou que ela precisa fazer isso. Descrever as responsabilidades e contribuições dela. Detalhar projetos. Qual projeto? Para algumas áreas isso é suficiente, mas eu arrisco dizer que, além do resumo do projeto, a gente precisa dar ênfase à sua participação lá dentro. Não é só colocar aqui quem é o responsável, quem é o orientador, quem é o co-orientador. Na verdade, a gente pode colocar mais do que isso, a sua participação. O que você fez ou qual é a sua função lá dentro. É outro jeito de demonstrar habilidades e competências no desenvolvimento de pesquisa, na análise de dados, na coleta, no recrutamento. Tudo isso a gente faz enquanto está fazendo pesquisa, só que não aparece em lugar nenhum. Então, pergunta lá para o chat GPT. A partir do resumo deste projeto, e sabendo que eu sou um bolsista de iniciação científica, como eu posso destacar as minhas habilidades e competências aqui dentro do projeto? Ou, como eu posso melhorar a minha apresentação enquanto bolsista desse projeto? Porque quando a gente faz essas perguntas mais assertivas, mais diretas, você provavelmente vai encontrar as respostas que vão se encaixando, contando, é como se o seu Lattes fosse contando uma historinha sobre você. Então, por isso que projetos é outra coisa que eu gosto muito, que a gente tenha mais atenção na hora de fazer o cadastro. Produção científica é mais complicado. A maioria cadastra as coisas no lugar errado. Gente, mudo de novo, põe no mudo. E eu tento colocar mudo, não vai. Vamos ver aqui, por exemplo, aonde vocês cadastrariam? Deixa eu pensar aqui. Tem gente que levantou a mãozinha. Ana, sou eu, Fernanda. Posso te fazer uma pergunta? Claro, deve. Quando você mostrou a aba Produções e depois a Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia, a gente percebe que há uma repetição de alguns itens, né, como artigos, livros e capítulos. Pelo que eu me lembro, né, essa aba ela não existia, ela passou a existir depois de um tempo no currículo Lattes, né? Existia só a aba Produções. É, Como que você vê essa questão? Porque nós temos muita produção que ficou no link Produções. E depois outros que a gente entende que estão mais ligados a essa área da divulgação e popularização, ou acaba sendo mesmo uma repetição ou um entendimento de qual aba a gente coloca, porque os artigos que estão aqui deveriam ser de popularização e divulgação desse gênero, ou Isso. os mesmos que se concentrariam aqui em produções migrariam para cá, ou a gente repete nas duas abas os mesmos. Eu acabei ficando um pouco com essa dúvida, sabe, até hoje. Ai, que bom. Boa não, ótima pergunta. Realmente é uma confusão, mas o correto e ideal é que a gente traga para cá só aquelas cujo foco é popularização da ciência e da tecnologia, que já foram pensados e construídos assim. É aquele artigo, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho, o artigo eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho artigo. A única que eu coloquei, eu tinha algumas aqui que eu tinha achado que era sobre popularização da ciência, e depois eu fui estudar melhor, depois eu fui refletir, acabei até tirando por achar que não era. Qual que é o único que eu tenho? É esse meu livro aqui, publicado na Will Clapp, uma produção independente, inclusive, onde eu faço uma receita de bolo para quem quer ser aprovado na seleção de mestrado. E isso foi feito realmente para
desmistificar a seleção de mestrado. Não está publicado nessas grandes editoras. É mesmo uma publicação independente. Mas é porque o foco dele é ir lá, dar essa receita de bolo para quem quer passar no mestrado ou para quem tem dificuldade, não tem tempo, trabalha. É como se fosse um passo a passo. Isso contribui para a popularização da ciência, porque a linguagem ali é quase que eu estivesse batendo um papo com a pessoa. Muito diferente dos nossos livros didáticos, dos nossos livros mais voltados para as nossas linhas de pesquisa, a nossa atuação na linha de pesquisa. E seria pensar nos artigos dessa mesma forma. Vou aproveitar que o meu está aberto aqui. Na hora de cadastrar, ixi, eu não tenho nenhum ESN, eu teria que chutar um. Ixi. Vou pegar um daqui. Cadê esse? Mais fácil. Vamos só chutar aqui, que eu não vou cadastrar de verdade, não, mas... Na hora de cadastrar, literalmente, é a mesmíssima coisa. É por isso que tem que tomar cuidado. O objetivo aqui é realmente popularizar a ciência no sentido de trazer uma nova roupagem para essa pesquisa, para esse dado, para esse resultado que foi apresentado. Aí a gente cadastra aqui. Do contrário, a gente precisa cadastrar mesmo como uma produção normal. Essa aba foi uma grande virada, uma grande jogada, quando a gente finalmente percebeu que não dá mais para fazer ciência só para gente. Quem defende hoje a educação pública, as universidades federais, é quem conhece. Quem não conhece não vai defender. E esse é urgente, né? É urgente fazer isso. Então, tudo que você fez para tornar público, no sentido de acessar mais pessoas, numa linguagem mais próxima das pessoas, é aqui que a gente precisa colocar. De repente, uma entrevista num programa cultural, tem lugar para colocar aqui também. Justamente porque o objetivo não era passar a informação em si sobre aquela doença, sobre aquele DEB, sobre aquela deficiência. Não, a informação é traduzir o conhecimento científico para que ele chegue a mais pessoas. E é nesse campo que a gente precisa fazer isso. Até porque os novos editais que estão surgindo só para a popularização da ciência querem que as produções de lá sejam direcionadas para lá. Então, hoje eu tenho feito, por exemplo, mini vídeos para divulgação dos resultados, para chegar nos meus pacientes idosos que não leem, a maioria dos idosos não leem, não sabem ler. Então, a gente pode usar essas estratégias para isso também. Pode ser imprimir tortinho. Pega lá. Você consegue? Sim. Então, de modo geral, tornar público o desenvolvimento desses resultados, das atividades dessas diferentes áreas, mas o foco não é a sua produção. O foco são as pessoas que estão ali lendo, ou ouvindo, ou compartilhando essa informação com você. Tudo isso que você puder fazer para destacar é nesse lugar que a gente tem que pôr. Vocês têm mais dúvidas aqui? Ainda é um tabuzinho, né? Ainda é difícil. A gente fica assim, será que eu ponho aqui? Será que é mesmo? Será que não é?
Alguns temas de projetos de pesquisa da educação básica, eu acho que são, com certeza, especialmente aqueles advindos dos mestrados e doutorados profissionais, que daqui a pouco nem existe mais essa nomenclatura, mas esses produtos, esses livros didáticos, esse material, esse protocolo que a gente acaba criando dentro de disciplinas, dentro de projetos, poderiam ser para esse fim, por exemplo. As cartilhas que, porventura, vocês criam, cadastrem aqui. Não é uma produção técnica, é uma produção para educação e popularização da ciência. Queria fazer uma pergunta, aproveitar que você está tomando uma aguinha aí. Eu não sei se você vai entrar em mais algum tópico ou não, mas eu queria aproveitar esse momento, até os alunos aqui também perguntaram. No Lattes, quando nós temos esse lugar que é o de titular e suplente nas diferentes esferas, principalmente nas atividades de gestão, né? E também a questão das bancas, né? Eu já ouvi falar de pessoas assim que quando são membros suplentes não colocam, por exemplo, das bancas, né? Não colocam nada. E nem porque o Lattes ele não abre essa possibilidade de você selecionar o campo de membro suplente, né? Então tem gente que não coloca. De certa forma, você foi convidado, você faz parte ali, né, da constituição daquela banca. Então, o que eu tenho feito, agora eu também não sei se é correto ou não, mas fica registrado, eu coloco todos os membros. E aí eu vou ficar como quarta ou quinta ali, né, selecionada, mas eu indico, mas não tem como colocar se é suplente ou não. Então, como que você tem lidado com essa informação? E mesmo na representação discente ou de algum colegiado, a pessoa ela é suplente, ela não é o titular. Eu acho que o Lattes ele deixa a desejar um pouco dentro dessas funções também, sabe? De órgãos e de bancas no campo da suplência, né? Ótimo você falar disso, porque... Deixa eu mostrar aqui. Agora que eu vi que parou de compartilhar. Deve ser a internet. Eu abri uma aqui, ó. Essa é uma banca de mestrado. Aqui está o título. Engraçado, normalmente eu ponho até a homepage quando tem. Se tiver já publicada a dissertação, vou colocar aqui. Aqui é o nome da aluna, né? Aqui eu já coloquei o nome da orientadora, que foi inclusive quem me convidou, o nome de todos os membros, e aqui eles são os suplentes, eles estão em último, eles são os suplentes. A gente acaba entendendo isso mesmo. Agora, Fernanda, aqui também tem outras informações. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Depois de palavras-chave, que eu deveria ter colocado, eu coloco também aqui. Eu não coloquei. Aqui tem outras informações. É aqui que a gente coloca. E, na verdade, é segundo membro titular. Segundo, não. Eu sou primeiro membro titular externo. Conforme a portaria. Já estou até corrigindo aqui. Então, tem a portaria, tem a declaração. Essa declaração tem um registro. Se foi emitida online, ela tem um registro, ela tem um código. Coloca aqui, conforme declaração, código tal. Aqui você coloca exatamente qual foi a sua posição, qual foi a sua função. Suplente, titular, convidado. E a ordem também é muito importante, porque o orientador vem em primeiro, o membro interno vem em segundo, o membro externo vem em terceiro e os suplentes são os últimos. Tradicionalmente é assim. Lê assim, apesar de não estar escrito em nenhum lugar que é assim. Mas eu gosto de deixar claro a minha posição aqui. E confesso que não costumo cadastrar aonde eu sou suplente. Porque às vezes eu nem recebo a declaração, a não ser quando eu recebo uma declaração ou uma portaria ou algum documento falando que eu sou suplente, talvez eu cadastraria aqui como suplente. Mas não deixa de ser uma participação, até porque o membro suplente lê e avalia do mesmo jeito, ele tem que ficar preparado para alguma eventualidade.
Então, trabalhar, ele trabalhou, né? Naquele projeto, naquela análise. Sempre as outras informações para cadastrar aquilo a mais que não tem jeito de colocar em outro lugar. Você coloca aqui, se possível, citando o link, o código, o número da portaria, algo que possa comprovar aquilo que você está afirmando ali, né? Porque acaba que a gente afirma e sempre precisa estar comprovando aquilo que a gente está falando, tá bom? Eu espero ter ajudado aí e gera polêmica mesmo. Oi, então, passou de novo, agora que eu estou vendo. Compartilha. Atuação profissional, então, já falei, projetos, a gente pode fazer algumas perguntinhas. Eu acho que vai voltar a compartilhar direitinho. Projetos, a gente pode fazer algumas perguntas interessantes. Aqui eu coloquei para ele colocar, que redundância. Eu pedi para ele citar exemplos, então ele coloca projeto, um objetivo e o resultado. Qual foi o principal resultado desse projeto, já que o projeto acabou? Por exemplo, meu foi que a grande maioria dos idosos está completamente satisfeito com a própria saúde, mesmo tomando mais de 12 medicamentos, com baixa renda, baixa escolaridade. E um dos principais fatores para os piores resultados de saúde não era a renda, era a escolaridade. Os analfabetos, especialmente as mulheres viúvas, tinham os piores resultados de saúde. Então, além do resumo do projeto, coloque o principal resultado ali do projeto, porque isso também é um jeitinho de mostrar o desfecho daquela sua produção, daquela sua atuação profissional. Teve alguma inovação? Teve algum impacto? Teve algum destaque? Ele foi apresentado num programa? Ele foi apresentado numa live? Hoje em dia é possível fazer isso. É muito bem-vindo fazer isso. Eu estou com 2 alunos, um é o meu bolsista de pós-doutorado, que a revista pediu para ele gravar um vídeo de 1 minuto com os principais resultados dele, do artigo que está sendo publicado por essa revista. Vocês já pensaram em ter que falar em 1 minuto sobre os resultados que vocês alcançaram num determinado artigo, num determinado projeto? Temos que treinar isso. Já tem estratégia, já tem técnica para fazer isso. Quem quiser me ajuda, é só me chamar no Instagram, porque eu já estou treinando os meus alunos para fazer isso também. É o futuro. É o futuro. Comunicar a ciência fora das bases de dados, fora das plataformas, popularizar e traduzir o conhecimento mesmo, de verdade. Não é aquela coisa que cria uma conta lá no Instagram e põe o nome do projeto com a cara da pessoa. Não. É realmente produzir conteúdos associados àquele projeto, àquele laboratório, aquele artigo, aquela atuação profissional sua. Boa Andréia, noite. diga. Boa noite a Boa todos. noite. Meu nome é Andréia, eu sou professora na Unimontes, né? Uma universidade no norte de Minas, Montes Claros, e eu trabalho com letramento em saúde. Temos alguns artigos publicados, aspectos históricos, estamos escrevendo um artigo que é letramento em saúde bucal, e a gente trabalha com a popularização da ciência. Criamos agora uma plataforma, né, que é Aprenda Diabetes. Nós estamos agora com um projeto Aprenda Saúde na Unimontes, que é o que a gente chamava antes de pesquisa translacional. As pesquisas que têm aplicabilidade, que têm significado para o senso comum, as informações advindas dessas pesquisas devem ser repassadas, né, por todos, para todos, com uma comunicação simples, uma comunicação não agressiva, não violenta e muitas vezes
silenciosa, por meio de imagens. E tem todo esse movimento do letramento em saúde. A primeira vez que o termo surge nas conferências é na 7ª conferência na África, na 9ª, como proposta de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento, tentava a Agenda 2030, o tripé, o letramento em saúde, a gestão participativa e a cidade saudável. E eu, sinceramente, agradeço, né, a fala da professora, porque eu não tenho colocado nada do que a gente produz de material educativo, flashcards, videogame, podcast, plataforma, no meu currículo, porque eu nem tinha ciência dessa aba no currículo Lattes de popularização da ciência. E nós defendemos isso atualmente, criamos, né, no projeto pedagógico da graduação, tem a disciplina, ela chama Letramento e Saúde, e na pós-graduação também temos a disciplina Letramento em Saúde, aspectos teóricos e práticos. Agradeço, estou gostando muito da colocação e concordo em gênero, número e grau, né? Foi dito, de popularizar a ciência, porque a gente trabalha para a sociedade e a sociedade tem direito de saber aquilo de uma forma simples para aplicar na vida real e não ficar sujeita a fake news e a Instagram de pessoas que muitas vezes não sabem nem ler um trabalho científico. Agradeço os minutos de atenção. Professora André, muito obrigada pelas suas palavras. Que bom que você está aqui conosco. A família do meu pai é de Montes Claros, então tem um carinho especial por lá. Tenho até algumas professoras que fizeram doutorado junto comigo. Olha só, eu mostrando aqui, eu lembrei, entrevistas, mesas redondas, programas, comentários na mídia. Isso é popularização da ciência. Poderia estar lá. No meu caso, eu coloquei aqui estrategicamente, naquele momento, eu precisava que isso fosse uma produção técnica, mas não deixa de ser. São as nossas reportagens, as nossas notícias que a gente publica no nosso site do nosso laboratório. Inclusive, aqui para baixo, se eu não me engano, vai até ter as entrevistas, porque é possível a gente colocar o link do YouTube. Não sei aonde que está, porque na hora que a gente precisa, não acho. Impressionante. Mas tem. Tem jeito, e tem jeito de registrar com o link do YouTube, com o link do Instagram, e abre direitinho. Achei isso aqui hoje, então não posso deixar de mostrar. Meu ex-aluno formou recentemente, foi bolsista aqui no nosso laboratório. Olha que o bichinho já está publicando conteúdo, olha só. É ou não é diferente? É necessário vocês fazerem isso. Se você tem redes sociais e acha que só porque ela não é pública, é só seu álbum de fotos, e só você e sua família vê, já existe hackerzinho para abrir os perfis que não são públicos. Mas, para além disso, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é: se vocês estão online, vocês estão sendo vistos. E como você quer ser visto? A mesma roupagem que a gente precisa dar ao currículo Lattes, a gente pode trazer, mesclado com o lado pessoal, o seu lado profissional, a sua atuação. Falo para todas as minhas turmas agora. Vocês vivem criando o Instagram da turma de vocês. Saúde Coletiva 2024, Saúde Coletiva 2016. Todo mundo tem Instagram. CA tem Instagram, né? Centro Acadêmico tem Instagram. As atléticas têm Instagram. Para além da bebedeira, para além das fotos, socialização, coloca tudo que vocês fazem juntos. Isso é um portfólio que vai ficar registrado a trajetória de vocês. Eu realizei com os meus alunos calouros uma gincana e nós publicamos muito material para divulgar cuidados com a saúde, voltados para os objetivos de desenvolvimento sustentável, visitamos ONGs, fomos no shopping fazer desafios.
Então, está tudo registrado. Se vocês têm redes, quero obrigar ninguém a fazer o que não gosta, mas se vocês têm redes, aproveitem para fazer isso, porque é o futuro, não tem volta, é o futuro. E quem vai na frente vai colher os frutos mais rápido. Isso é fato. Inovação, de inovação, o que a gente precisa incluir para quem trabalha com esse tipo de produto científico? Além das patentes, dos nomes, dos números, dos registros, coloque as parcerias. Aonde foi feito? Com quem foi feito? A pedido de quem foi feito? Vai abranger, vai atingir qual público, qual população, qual empresa? Inclua os detalhes da implementação e do impacto dessa tecnologia. Você vai colocar lá no chat GPT. Eu fiz isso e deu uma patente assim, assim, assado, projeto assim, assim, assado. Como eu destaco esses detalhes, mostrando o impacto e a implementação desta tecnologia na prática? E aí, aqui um exemplo, né? Desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente, tecnologia licenciada para a empresa XXX, né? Resultando uma economia de... Ó o resultado aqui. Uma produção que não é só uma patente, uma mera patente. Está mostrando o resultado que ela gera. Uma redução de 40% no uso de água. Advindo de um artigo científico de onde foi tirado isso, de onde vincula, né, o resultado dessa patente. Os eventos é a mesma coisa, tente buscar e participar de tudo, mas registre isso da melhor forma possível, em detalhes. Aonde você ganhou menção honrosa? Precisa estar registrado nas outras informações. Seu trabalho foi premiado? Registre nas outras informações dentro de eventos, apresentação de trabalhos. Foi convidado para de eventos. Todo mundo foi convidado? Tudo bem, publica só como análise de evento. Você foi selecionado, todos aqueles que foi apresentado, para ser publicado como análise em eventos? É outro jeito de anotar, é outro jeito de registrar. Não é só mais uma produção, já é considerado menção. Já é um prêmiozinho. Bancas é para quem participa de bancas, né? Então, detalhar o máximo possível de detalhes, detalhar o máximo possível de detalhes, outra redundância, hoje à noite promete, hein? Lá dentro, para você não correr o risco de ser questionado essa participação. Eu coloquei lá embaixo, aqui nesse roteiro, algumas plataformas de inteligência artificial que ajudam vocês a buscar quem está citando vocês, de um jeito mais fácil. Outras informações relevantes, a maioria deixa em branco. Por que deixar em branco, minha gente? Bora escrever, já está aqui mesmo. Então, o que eu acho que vocês podem fazer? Pense naquilo que não dá para colocar em lugar nenhum. Pensa naquela coisa que precisa, faz parte de você, você quer mostrar. Você precisa registrar isso de alguma forma, mas não tem lugar. É lá que tem que aparecer. O meu, está até numerado aqui, ó. 1, mãe de um lindo menino, OHVCC, desde 18 de abril de 2016. 2, embaixadora da região norte do movimento Parenting Science. E coloco, inclusive, o site, onde aparece lá minha fotozinha como embaixadora. Fui aprovada no Telecentro, isso aqui faz muito tempo. Fui aprovada em primeiro lugar na seleção de doutorado, quando eu concorri. Fui aprovada em primeiro lugar num concurso, nem cheguei a assumir, um concurso para substituto. Na mesma época que eu fiz o FESP, eu fiz um para substituto da UFPA. Passei nos dois, corri logo. Como eu tomei posse muito rápido, eu corri logo na UFPA, que foi o primeiro e nem tinha sido chamada para abrir mão do meu cargo, porque o segundo colocado era uma ex-aluna minha. E ela assumiu, porque eu já tinha assumido a vaga titular. Façam isso, sejam generosos. O retorno vem.
Vamos ver, pensar aqui alguma outra coisa que eu deixei de falar. Essa aba Outras aqui, participação em bancas de comissões jogadoras. Outras, todas as seleções que vocês participarem. Olha, tá lá na associação do seu bairro e participou de um processo seletivo para a escolha da rainha e do rei da quadrilha, da festa junina. Acredita que isso é válido, desde que você tenha um registro? Desde que você peça uma declaração? Fez uma conversa, fez um diálogo, uma roda de conversa, uma palestra, uma apresentação na escola do seu filho, do seu irmão, do seu primo, a pedido do seu professor orientador. Peça a declaração para a escola. Isso é palestra. Isso pode ser registrado aqui, lá no item palestras, inclusive. Na mesma aba que é para apresentação de trabalhos, tem lá palestras, conferências, seminários. Registrem tudo. Isto é importantíssimo. Ó, eu fui júri técnico do primeiro concurso de fotos do projeto de extensão da UFPA. Olha que bacana. Diga, professora Andréia, agora que eu vi, me perdoa. A mãozinha levantada? E agora? Sem querer, eu acho que eu não baixei daquela hora. Ah, tá bom. Perdão. Não, fica à vontade. Alcilvânia, meu braço direito já colocou aqui, lista de presença para vocês, bonitinho. Registro do Lattes lá. Então, assina a lista de presença aí para gente, por favor, por gentileza. Eu fiz aqui um guia de perguntas para vocês. Como posso resumir minha trajetória acadêmica e profissional de forma concisa e atrativa? Vocês vão escrever do jeito que vocês escreveram no Lattes, ou criam um texto que vocês resumam tudo que vocês fazem, quem são vocês, e aí pede ele, pergunta ele, para destacar isso. Como devo descrever minha formação acadêmica de forma apropriada e completa? Cursos que você fez e não estejam registrados, como que você faz para registrar isso? Pergunta, porque ele vai te responder. Atuação profissional, como devo abordar os períodos de trabalho voluntário? É importantíssimo registrar trabalho voluntário, porque, afinal de contas, é trabalho e é experiência em trabalho. Precisa ser registrado. Foi bolsista? É experiência de trabalho. Foi voluntário no projeto? É experiência de trabalho. Mas não registra só assim. Fui voluntário no projeto da professora Fernanda, da professora Ana, da professora Andréia. Não. Um projeto chamado XXX, financiado ou não, sobre a orientação de professor fulano de tal, no período de tanto a tanto, porque menos de 6 meses nem conta para nenhum tipo de seleção. Então, pensem nisso e comecem a anotar, dentro das produções de vocês, as melhores palavras-chave para o seu artigo publicado. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Além das palavras-chave que já temos que colocar lá no resumo do artigo, existem outras que vão ajudar você a se destacar? É isso que você tem que perguntar. Como posso destacar o impacto prático das minhas inovações? Pergunta para ele, você fala lá qual é a sua produção, inovação tecnológica, lista elas, e depois pergunta para ele como você pode destacar isso. E é esse texto que você vai escrever lá dentro. Eventos, a mesma coisa, o que devo fazer se participei de eventos que não estão listados nas bases tradicionais? Pergunta para ele, ele pode te dar uma ideia. É possível que declarações e registros de e-mail sejam considerados válidos para comprovar que você participou, caso não seja possível ter uma declaração oficial. Até print de foto de site que eu fui palestrante, eu já fiz, para comprovar que eu estava lá. Porque a declaração demorou a sair e eu precisava disso rapidamente. E se eu tiver participado de bancas examinadoras de instituições estrangeiras, como registrar isso? É diferente do nosso registro.
Então, pergunta para ele te dar uma ideia que ele vai falar direitinho. E se participou de bancas estrangeiras, registra na língua estrangeira e em outras informações traduz para o português. O contrário, registra em português e em outras informações registra na língua original onde foi defendido o trabalho. Eita, falei. Beleza, pessoal? De modo geral, passando assim por todas as abas possíveis do currículo Lattes, era essa primeira panorama que eu gostaria de deixar para vocês, como provocações mesmo, para vocês pensarem o currículo Lattes de vocês, não mais só como um currículo, mas como uma verdadeira plataforma, eu diria até rede social estática ainda, para comunicar ciência, para divulgar vocês mesmos e para encontrar oportunidades que vocês estejam buscando. Fiquem com a gente, porque o nosso grupo de estudos acontece toda terça-feira, às 19 horas, e na próxima semana eu vou trazer a parte prática. Eu vou trazer um roteiro prontinho para vocês colocarem Ctrl+C, Ctrl+V e analisar o currículo de vocês. Quem topar esse desafio comigo, eu vou analisar alguns currículos aqui ao vivo e vou corrigir, dar sugestões, palpitar mesmo, para que vocês tenham um melhor currículo, que o currículo chegue apresentando vocês, porque vocês merecem esse destaque. A gente está precisando formar mais pesquisadores para além das caixinhas tradicionais. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Fica ligado nas redes sociais do nosso LOVES. Me siga lá no Instagram, eu vou colocar aqui no chat. De repente, se tem alguém que ainda não me segue, vocês vão me ajudar a chegar nos 10 mil seguidores para o algoritmo começar a distribuir o nosso conteúdo mais rapidamente. Obrigada pela paciência. Vejo vocês na próxima terça-feira e eu prometo que vai ser mão na massa. Quem estiver aqui vai poder abrir o computador e fazer junto comigo, porque eu vou deixar o roteiro disponível para vocês usarem. E quem quiser a minha ajuda, eu vou analisar alguns currículos aqui semana que vem também, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Chegou a hora de abrir o microfone. E nós precisamos registrar, né, gente? Para colocar lá no nosso relatório do laboratório. Se não tem foto, é como se não tivesse acontecido. Vocês já repararam isso? Como é que tá hoje em dia? Quem puder, abra a sua câmera. Meus alunos queridos já estão aqui abrindo. Ciane, Tony, Fernanda com essa mesa maravilhosa. Que linda também, alunos. ia comentar. Recheada de alunos, que delícia. Estou me sentindo privilegiada por ter os alunos da Unesp aqui. E... Aí, tem mais gente abrindo a câmera. Eliane Leite está me devendo artigo. E aí, ex-alunos de mestrado, bora publicar, Eliane! Mari, tá boa, querida? E aí? Tony, bate um print aí para nós. Deu? O meu só não pega todo mundo igual o seu aí. Acho que eu peguei. Gente, é isso. Beijo. Boa noite. Muito obrigada. Vejo vocês terça-feira, hein? Volta aqui para nós. Tchau, tchau.